viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para mais uma edição do programa Debate Político que passa todas as sextas-feiras, às 20 horas e 45 minutos, no seu ecrã, para lhe trazer o melhor do debate político nacional. E temos conosco painelistas que nos vão ajudar a compreender aqueles que são os temas que marcam a atualidade nacional. Para o dia de hoje, nós vamos começar com um tema que foi mais recente arrolado nesta semana, o caso do acidente, o incidente que marcou um baleamento a queima-roupa de um suposto agente da intervenção rápida, este que respondia pelo nome de Carlitos Zandamela, supostamente. No entanto, a Polícia da República de Moçambique veio a público informar que não conhece este mesmo indivíduo e que ele não fazia parte da sua corporação. Refira-se um detalhe importante e que o mesmo foi cravado de diversas balas. Um caso que relembra o incidente ocorrido com Divino Dias e Paulo Guambe, que estavam filiados a Venâncio Mondlane, um pelo Venâncio Mondlane propriamente e outro Paulo Guambe pelo Partido Podemos. É a primeira pergunta, talvez antes mesmo de apresentar aqueles que são os pontos prévios, qual é a visão que tem deste incidente ocorrido no município da Matola, em Cobe, Dr. Júlio. O que é que nos pode dizer sobre isto, sobre a própria segurança daqueles que são funcionários estatais e a própria segurança do cidadão moçambicano pacato? Muito boa noite, Dr. Júlio. Os seus pontos prévios e a sua visão em relação a este assunto. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero saudar a todos os telespectadores que nos assistem nesta noite. Agradecer também à FTV por fato de nos honrar mais uma vez, estarmos aqui, de modo a dar algum ponto de vista daquilo que é a atualidade. Relativamente à questão da segurança no nosso país, como sabe, estamos numa situação muito complicada neste momento e, pior de tudo, já pós-eleições, a situação acudizou-se mais. Agora, há uma questão que me parece que devo dizer aqui. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, há uma característica comum de muitas pessoas, de algumas pessoas, não posso dizer muitas, de algumas pessoas terem a tentativa de uso de qualidades falsas qualidades. Entretanto, isso efetivamente é uma forma que se encontrou para, portanto, encontrar uma solução de vida fácil, usando as capas de alguma autoridade, etc. Acha-se que só assim é que pode melhorar a sua condição social, o que é muito mau. Isso digo porque já houve tantos casos, mesmo aqui no Hospital Central de Maputo, falsos médicos, falsos ginecologistas, etc. Já vimos há bem pouco tempo um indivíduo detido fora do nosso continente africano que se identificava com falsas qualidades de ser alguém ligado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, etc, etc. Só são alguns exemplos. Entretanto, eu penso que é muito perigoso isso, que as pessoas assim o fazem, e eu penso que as estruturas competentes devem levar esse assunto com muita seriedade. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, caríssimo Júlio Gonçalves. Passo então a palavra ao professor Pangueia para também nos trazer o seu entendimento em relação a este caso. Claro que trazendo também aqueles que são os seus pontos prévios para esta noite. Refira-se que este mesmo indivíduo, que poderia responder pelo nome de Carlitos Zacarias, ou Carlos Zacarias Zandamela, ele tinha ou é tratado pela população como um suposto agente da PRM que ocupava um cargo de alta relevância, diretor de reconhecimento, é o que se diz. Mas a polícia veio a público informar que não conhece este indivíduo como parte da sua corporação. O que dizer em relação a este caso? Muito boa noite, professor Pangueia.
Boa noite para si, boa noite, professor Júlio Gonçalves, boa noite, Orlando, boa noite, telespectadores. Vamos poder proceder a uma análise daquilo que é a conjuntura política nacional. Mas antes do ponto prévio, talvez logo referir a partida de que, se efetivamente ele fazia parte de reconhecimento, dentre várias outras atividades que têm a ver com a segurança, geralmente essas personalidades elas não podem e não devem ser expostas por constituírem pessoas que trabalhavam para segredo do Estado. Pode ser o caso, pode ser não, mas de todas formas podemos aprofundar cada vez mais sobre esse lado. Tenho um ponto prévio relativamente à conferência que acabou de decorrer em Maputo em relação à questão da defesa climática. Eu fico com uma inquietação com relação àquilo que nós, os africanos, particularmente o nosso país, tem sido levado à pobreza por políticas tendentes a garantir com que o país ele continue em estado de pobreza. Olha, se defende tanto essa questão da proteção do planeta, a questão climática, mas os maiores poluidores deste planeta, eles não assinaram o Tratado de Kyoto. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América, dentre vários outros, que são os maiores poluidores deste país. Ouvimos recentemente Donald Trump a autorizar a perfuração de mais furos para a exploração de petróleo e gás numa área em que se considerava de proteção, porque se tratava de uma situação que poderia criar cada vez mais situações de poluição. Donald Trump disse: olha, nós não podemos regredir, nós temos que ter mais energia, mais dinheiro. E ele remeteu àqueles que fazem a defesa climática de poder lutar contra aqueles que dia após dia têm estado a fabricar bombas que estão a matar de uma só vez e de uma maneira mais rápida em relação a essa questão da poluição do ambiente. Nós em Moçambique estamos a ver companhias como a Vulcano, como a Jindal, dentre várias outras, a explorar carvão. Carvão para quê? Não é para queima. E nós aqui fomos proibidos de poder usar centrais térmicas com recurso a esse mesmo carvão. Mas, no entanto, estamos a aceitar que eles lá, os imperialistas, venham buscar carvão aqui para poder ir queimar a fabrico de quê? De várias outras coisas que vão fazer. E nós aqui estamos a ser ditos que não, nós não podemos usar centrais térmicas. Não podemos queimar carvão, porque o carvão vai poluir o país. Mas, no entanto, estamos a aceitar que os mesmos que estão a dizer que nós não devemos usar carvão para as centrais térmicas estejam a explorar e carregar esse carvão para países deles. Isso só me lembra, em algum momento, lá no campo, para as crianças não poderem comer ovo. Diziam que, olha, se você come ovo, vai ter careca. Então, só quem estava a comer ovo nessa altura eram os adultos. As crianças tinham medo de comer ovo por causa dessa ideologia que mantinham nelas de que não deveriam comer ovo porque senão teriam careca. E é isso que está acontecendo com o nosso país. Nós não podemos usar o carvão, mas temos aqui multinacionais a explorar o carvão e a carregar dia após dia para os países deles. Estão a fazer o quê com o carvão lá onde eles levam? Não vão queimar aquele carvão? Não vão poluir o planeta com aquele carvão? Por que nós aqui aceitamos não usar carvão, por exemplo, para cozinhar? Não aceitamos usar carvão para poder fazer centrais térmicas, porque nós podemos poluir. Então, eles podem poluir o planeta e nós não. Nós estamos a ver que essa é uma estratégia de nos manter pobres. E que indústria que nós temos para nós podermos sermos considerados efetivamente aqueles que estejamos a contribuir significativamente para a poluição do planeta? A minha maior inquietação é esta.
saber que o carvão que nós temos aqui, nós não podemos usá-lo, porque senão vamos poluir o planeta, mas, no entanto, admitirmos que os imperialistas estejam a retirar esse carvão para os países dele e eles lá não vão poluir só a zona onde eles estão, é todo mundo. E não só. Veja o que está acontecendo hoje em Tete. A poluição que aqueles senhores estão a provocar com a extração desse mineral. E vários mídias denunciaram sobre aquela questão da poluição que está a decorrer em Tete, particularmente no distrito de Moatize. Mas nada foi feito. Para além da poluição, há dias tivemos aquela situação dos revoltosos que foram se amotinando tanto coisa em frente da administração do distrito de Moatize, a reivindicar as terras que foram expropriadas para poder dar lugar à exploração das minas. Houve promessa, aliás, houve garantias, inclusivamente, das mineradoras de poder ressarcir ou indemnizar as pessoas que foram retiradas das machambas onde eles praticavam, mas, no entanto, esses valores nunca chegaram a serem entregues aos camponeses, aos agricultores e, inclusivamente, aos outros oleiros que estavam ali. Hoje está o distrito, portanto, as autoridades distritais estão de costas viradas com a população que se sentiu usurpada as suas terras. Para além disso, sentiu-se adrabada porque houve esse compromisso de que eles haviam de ser ressarcidos as terras que perderam. Mas, no entanto, até hoje ainda não tem isso. Então, paremos de andar a copiar políticas que pura simplesmente procuram fazer regredir a nossa nação. Se eles dizem que nós não podemos usar carvão, então que deixem de extrair carvão. Estão a extrair carvão a levar para onde? Para fazer o quê? E por que nós, os donos, não podemos... Quem é que está a usar neste momento o carvão aqui no país? Ninguém. E quando começamos a fazer esse uso, começam a trazer-nos essas conferências falaciosas e, inclusivamente, pessoas letradas andar a defender coisas só para poder nos regredir. Aqueles senhores, para chegar onde eles chegaram, poluíram primeiro o planeta. Então, por favor, deixem com essas políticas que pura simplesmente vão poder. Temos que repensar o que nós vamos fazer com o nosso carvão aqui também. Ou caso contrário, também eles não exploram. Se esse carvão é nocivo, então que ninguém explore esse carvão. Se eles continuam a explorar, porque estão a ver o valor deste carvão. Normalmente esse valor do carvão é produzir o fogo. E esse fogo tem que ser produzido também por nós para poder garantir a melhoria de qualidade de vida das nossas populações. Teríamos inúmeras centrais térmicas no país se nós estivéssemos a explorar o carvão. Teríamos inclusivamente coisas para podermos produzir alimentos através do carvão. Mas, no entanto, estamos a ser proibidos e nós mesmos estamos a defender, por ir de andar a caçar vento para poder produzir energia, estamos a caçar isto, enquanto eles estão a pegar isso, vão produzir energia. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passamos então a palavra ao caríssimo Orlando José, o qual cumprimentamos. Muito boa noite. E vai também apresentar aqueles que são os seus pontos prévios, como também a sua compreensão em relação a este primeiro tema que já está a ser debatido nesta mesa. O caso do assassinato do suposto agente da UIR, que supostamente ocupava um cargo de grande relevância naquela corporação, este que foi cravado de balas. Refira-se que não é a primeira vez que nós temos um caso de assassinato como este, em que um indivíduo é assassinado no interior da sua viatura, vítima de diversas balas. Recentemente tivemos o caso de Vino Dias, como também Paulo Gomes, que estiveram na mesma viatura e foram assassinados a queima-roupa. O que dizer sobre isto? Pode-se dizer que há um nível de impunidade que está a favorecer este tipo de crimes? Muito boa noite, Orlando José. Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida e saudar os colegas do painel, o magnífico reitor, Dr. Pangaia e os internautas que estão acompanhando o nosso programa. A questão prévia que eu tenho é de louvar o empenho da primeira-dama da República de Moçambique, este empenho que tem a ver agora com a luta sobre a questão da pobreza e principalmente na nutrição das crianças. Há que louvar essa luta. A gente vê em termos de imagens e vídeos em que a primeira-dama tem estado no campo a fazer o trabalho de relevo
na luta primeiro pela inclusão das pessoas, das crianças deficientes e também na campanha de se garantir a questão dos alimentos destas crianças. É a parte inicial, mas é que louvar esta visão deste trabalho que tem-se feito. Bom, em relação à questão deste incidente, que é um crime que acontece no nosso território, que tem sido normal ou anormal depois dos pleitos eleitorais e talvez no meio dos pleitos eleitorais, há que trazer aqui uma visão talvez diferente dos meus colegas do painel. Esta matéria é uma matéria que talvez meramente ligada às forças de defesa e segurança, talvez isto pelo tipo de informação, ainda que seja agente da PRM, há aqui um cuidado sobre o papel que este indivíduo desempenhava. E há que acautelar que são matérias classificadas que no âmbito das forças de defesa e segurança tem um cuidado por isto. Porque o que acontece? No seio das forças de defesa e segurança tem vários trabalhos que são feitos. E esse trabalho é feito por pessoas. Dado que ao longo do tempo, na investigação que será feita pelas autoridades judiciais, vai se descobrir, no entanto, se aquele indivíduo era a polícia ou era o indivíduo que fazia trabalho na polícia ou numa empresa privada, quem é ele realmente? Porque temos ali a questão da matrícula da viatura e depois, tenho certeza que depois do assassinato, tem família aquele indivíduo, aonde as instituições interessadas em querer esclarecer este crime vão deslocar até a casa do finado e procurar a identidade real deste indivíduo, o que ele fazia, como que ele fazia e aonde, que empresa ele trabalhava. Aí já vai descobrir se de facto este cidadão trata-se de um agente da polícia na área do reconhecimento, que é a área sensível da polícia, ou trata-se de um indivíduo, né, que talvez tinha algumas pessoas ligadas à polícia, ou não, talvez seja um indivíduo que, por natureza do trabalho que ele desempenhava, né, era difícil com que ele, na zona, soubesse quem ele é. Então, é uma matéria que eu acho que a própria polícia, Cernic, e principalmente o Ministério Público, né, será levado aqui a questão da investigação real. Quem é esse indivíduo? Né? Se a própria polícia diz que não conhece o indivíduo, né, dificilmente muitas outras pessoas sairão a reconhecer que não, ele seja de polícia. Então, significa que a instituição visada nesta matéria é o próprio Ministério Público que deve esclarecer, e juntamente com o Cernic, né, que é a área de investigação, de esclarecimento, que é o indivíduo e tal, porque não se pode, no nosso território, um cidadão que perdeu a vida daquela maneira para que depois não haver algum esclarecimento. Porque ele deve ter família. Fora da família, precisa de se trazer à tona, ainda que a pessoa não volte à vida, mas pelo menos a família saberá o que aconteceu com o nosso confinado. Isso é muito importante. Então, é uma matéria que eu acho que é uma matéria classificada que as instituições de direito é que vão investigar e talvez nos próximos meses, próximos dias, vão trazer alguma informação relevante em relação a esse assunto. Então, dificilmente nós aqui teremos que confirmar, porque há um dito e não dito lá fora. E nas redes sociais circula muita informação. E que esta informação não sabemos até que ponto essa informação é real, até que ponto essa informação constitui verídica. Então, creio que as instituições de direito vão trazer os esclarecimentos sobre esse assunto e talvez depois da confirmação da identidade real deste indivíduo, porque até ao momento que ele perdeu a vida, não havia aí informação clara de quem se tratava, né? No que se tratava. Então, numa forma desta, é muito zeloso, cuidadoso, quer dizer, especular o nome, né? Aqui deve ter nome. Então, depois desses dias, creio que com a família, querendo, ou talvez os próprios jornalistas, né, havendo curiosidade na área de jornalismo investigativa, irão entrar de informação e os próximos dias trarão a identidade real deste indivíduo. Aí já vai ser mais fácil, né, trazermos uma abordagem, um debate com uma informação real, com uma informação verídica sobre a identidade deste indivíduo. Muito bem, muitíssimo obrigado, Sr. Eu Marcelino. acho que talvez a questão da identidade pode ser uma questão menor em relação a tudo. A maior preocupação é a existência desses baleamentos num país onde existe membros de defesa e segurança, onde existe um governo que é responsável pela defesa e segurança de pessoas e bens.
e isso ser recorrente. Esse que é o grande problema. Por que razão em que nós não temos efetivamente a segurança do cidadão no nosso país? Por que razão nós estamos a assistir dia após dia pessoas a serem baleadas dessa forma no nosso país? Quando existem pessoas que estão a receber pelo erário público para poder garantir a defesa e segurança do cidadão. Quando existe no país estrutura montada para o efeito. Então, é extremamente caricato esse cenário que está a ocorrer no nosso dia a dia. É importante que se chame a responsabilidade por parte de quem é de direito para poder buscar estratégia suficientemente forte para, paulatinamente, começar a se esclarecer esses crimes de baleamento. Porque o que está a acontecer aqui, isso está a ser moda, uma vez que não há esclarecimentos de maior parte desses crimes de baleamento. A sociedade é prometida de estar a trabalhar para se esclarecer o crime, mas muito pouco se faz nessa área. Enquanto não se esclarecer esses crimes, obviamente que todos aqueles que têm essa avidez de poder matar, baleando em via pública, eles vão continuar a fazer. Porque não há ninguém aqui que está sendo trazido e chamado à responsabilidade. O que vai acontecer? Isso está a virar moda, não é? Que o indivíduo não sabe ao sair daqui o que vai acontecer. Essa situação é caricata. Aqui o maior problema é a questão de esclarecimento dos crimes de baleamento que nós estamos a ver no nosso dia a dia. E, igualmente, essa questão, o indivíduo que está a circular nas estradas nacionais, obviamente que tem ali carta de condução, toda a documentação que ele tinha, a viatura ali, até hoje não se conhece a identidade desse sujeito. Como? Não há como. Quer dizer, não há inteligência. Quer dizer, significa isso que a defesa e segurança não consegue esclarecer. Mais de 24 horas que passaram, ainda não se conhece a identidade daquele sujeito, a viatura que ele conduzia. Aí tem várias pistas que, em menos de 24 horas, já deveria se esclarecer a identidade daquele sujeito. Então, o que está acontecendo? É mais uma situação de chamada de atenção à área de defesa e segurança, para que ele efetivamente nos diga o que está acontecendo nesse setor. A sociedade deve continuar a confiar numa situação desta natureza. Uma lista longa de pessoas que perderam a vida por baleamento nas estradas, na via pública, e dificilmente, até então, há esclarecimento para tais crimes. Uma situação desta natureza, que há mais de 24 horas, um cidadão que circula no nosso país, na nossa cidade, com viatura e não se conhece a identidade dele até então. Se é que isso é verdade, então os membros de defesa e segurança, aliás, aqueles que controlam a defesa e segurança devem colocar a mão na palmatória para poder aceitar efetivamente que aqui há problemas de competências nessa área. Muito bem, muitíssimo obrigado. Sim. É o seguinte, eu acho que a matéria de defesa e segurança, no mundo inteiro, há uma questão de complexidade, porque o que acontece, o esclarecimento de qualquer tipo de crime, muitas vezes não é tão imediato assim. Não é tão imediata, e nós temos que compreender, ainda nos Estados Unidos, que é um país mais avançado na matéria de segurança, quando há uma situação de género, não é de imediato que deve se esclarecer o assunto. É preciso que se faça o rol de vários passos, né? E esses passos têm que vir com uma certeza de informação. Uma coisa é não haver interesse, uma coisa é o processo em si para haver esclarecimento de qualquer tipo que seja de crime perpetrado aqui em Moçambique. Então, mas para falar a verdade é que a área de esforço de defesa e segurança é complexa, porque os próprios tipos de crimes perpetrados em Moçambique são complexos. Ainda que seja um indivíduo, ainda com identidade até ali visível, a polícia não pode de imediato sair de que o tal fulano diz, porque já isso significa que é um assunto que já está esclarecido, não há mais o segundo passo.
Pondeca, Então, desculpa, um o que minuto. deve só. acontecer... Pondeca, Não. há quanto tempo foi assassinado que até Sim, hoje não há esclarecimento? Sim, mas o que deve acontecer na área da defesa e segurança, há uma interligação de instituições. Falamos de Cernic, depois própria PGR, e que depois no final é que tem que trazer o esclarecimento. O que muitas das vezes o que peca é que quando há um dado avançado, já não se informa, e não só o próprio jornalista muitas das vezes não vão atrás da informação. Então o que acontece? Está por ser um consumo a nível da família ou a nível da instituição. Então o que acontecer é que é um assunto iniciado, né? Agora temos esse assunto, né? que se faça a mesma coisa no início da demonstração dessa informação, tem que ser também um processo de investigação. Para quê? Para que as pessoas sejam esclarecidas. Porque muitas das vezes podemos assumir que não, a polícia nunca esclareceu. É quando no fundo tem lá a questão da autópsia, tem lá as informações, tudo lá está esclarecido. E que no final a informação não vem de novo ao auto público. Então é preciso que quando inicia o assunto deve ter terminado. Não se pode iniciar o assunto e que eu ainda não vi. São poucas vezes que a gente vê na televisão um assunto mal esclarecido e quando há um esclarecimento e vê-se à tona dessa informação. E isso coloca-se em causa a questão de credibilidade, não só de quem o faz, mas de quem também anuncia. E isso é preciso com que, a nível das imprensas, é preciso com que eles tenham cautela sobre isso. Houve um assunto agora, então, se por acaso estamos interessados, ou aliás, ao povo está interessado nisto, é preciso com que, através das várias instituições, né, haja ali um aperto, né, haja ali uma pressão para que, no fundo, essa informação possa sair. Se a polícia já sabe, tem essa, vamos lá, temos a matéria da viatura, já sabe que esse indivíduo já é um óbito declarado, então precisa com que lá tenha identidade, através do Hospital Central, vai à secretaria, não é possível, tem um familiar lá e foi lá derrotado. Aquele senhor, só pelas imagens, é um senhor que acha que já tem família, através da esposa, através dos irmãos, através da família mais largada, a identidade daquele senhor ali vai sair à tona. É daí já que vamos saber que, de facto, trata-se de um agente da polícia ou não. Se é um agente da polícia e que a polícia não quer dar essa informação ao ato público, pode ser uma questão de o papel que talvez ele desempenhava e que não se pode do nada assim trazer à tona, né? Trata de matérias classificadas por aí em diante. Então, não é tão fácil assim ao falarmos, né? Mas no exercício do esclarecimento deste tem vários passos que devem ser seguidos. Então, daí que chamamos aqui a consciência da própria comunidade, por aí tal, que qualquer cidadão que se interessa nesta matéria pode ir atrás e vai conseguir ter informações. E não podemos acusar, por exemplo, de que em Moçambique a questão de segurança é uma espécie quase inexistente, né? O que acontece? Cada tipo legal de crime tem sua classificação. E essa classificação tem os seus próprios motivos. Pode ser motivos políticos, pode ser motivos civis, isso tudo conta. E por que essa informação deve ser esclarecida desta forma quando não parece daquela forma? E de todos esses que foram assassinados, por exemplo, que aconteceu o crime, que tem certeza que as instituições onde eles pertenciam tiveram informações lá, mas a informação muitas vezes não pode sair fora. E é isso que falta. Nós temos que ter coragem de exigir o esclarecimento e não só denunciar. Porque quando nós denunciamos, dá a entender que a coisa existe. Qual foi o desfecho? Ninguém vê dar esclarecimento. Então, muitas vezes os nossos debates, para ter mais de credibilidade e mais ênfase nas coisas, precisam que os passos devem ser seguidos, né? Em nenhum canto do mundo, um país qualquer alega-se por ver seus cidadãos a ser assassinados do nada e não haver esclarecimento. É preciso que haja investigação através das instituições. Isso conta muito. Isso é que nem na escola, por exemplo. Nenhum professor dá negativo ao aluno do nada. É que se dá negativo é a produção. E muitas das vezes o professor insta ao aluno a estudar mais para conseguir recuperar a nota. Então, e no final dos estudos, temos lá prova, né? E temos lá monografias, temos lá defesas. É a mesma coisa no âmbito criminal. Aconteceu sempre uma indução. A própria comunidade já foi chamada há várias vezes à consciência. Devem ser vigilantes permanentemente. Por causa do quê? Porque é preciso que um cidadão de Esquelene pode ir perpetrar um crime na Matola. Mas se a comunidade também está ativa, pode sim encontrar cidadão ou através desta união das comunidades, interceptar esse indivíduo ser recolhido logo na hora a comunidade terá as imagens, que quem perpetrou o crime é isto. Mas o que acontece? Há situações em que a própria comunidade está assistindo o crime.
E aí assiste o crime, a pessoa entra no carro e está a ir embora. E temos lá um número de centenas de cidadãos. Por que não consegue, mais ou menos, fazer uma cintura de impedir com que aquele cidadão ali ou aquela viatura possa sair? Não. A responsabilidade de segurança não cabe somente à Polícia da República de Moçambique, mas cabe a todos os níveis. Significa até a própria comunidade é vigilante e polícia. Sim, o que acontece é que ele só pode capturar e pode deixar na instituição de Estado, né? que é responsável por isso. Então, é preciso que tenhamos essa consciência. Então, a comunidade que seja vigilante. Qualquer tipo. E eu já vi muitas das vezes, em Marraquena, por exemplo, nas imagens, em que o indivíduo perpetrou um crime, mas como a comunidade estava unida, conseguiram neutralizar. E foi até a esquadra. Significa que se da esquadra ele sai, a culpa já ali, não só de quem, talvez que eu vou deixar lá, porque talvez, mas da própria polícia. Porque tem lá o cidadão, tem lá o humilhante e depois do nada você experimenta deixar que aquela pessoa ir embora. Então, o nível de segurança não cabe somente. Porque vamos lá, por exemplo, temos uma ronda de gira, por exemplo, em Chiquelene, e eventualmente é no ponto A, e no ponto B saiu a polícia para o ponto lá para tratar o assunto. E eventualmente chega aqui os humilhantes. Eles vão tratar um crime aqui no ponto A, enquanto que o ponto B está no outro sítio. Então, mas se a comunidade aqui está unida, é sobre a questão de vigilância, no ponto A, no ponto B está a polícia a trabalhar e no ponto A está a comunidade também a trabalhar. Significa que após a retoma do ponto A polícia, significa encontrar lá o cidadão que foi representado pela comunidade. Muito significa bem. que é preciso haver uma ligação contínua entre a polícia e a comunidade. Exato. E essa comunicação e esse casamento dessas duas áreas não se pode em algum momento estarem divididas ou separadas. Porque se a comunidade, a polícia não vai conseguir fazer nada. E se a polícia, a comunidade vai estar inseguro. Muito mesmo bem. nas vias, para questões de patrulha, para questões de denúncia. Significa que a polícia está lá permanentemente. Hoje em dia, por exemplo, nas paragens, tem lá a polícia a trabalhar, está a falar ao telefone. E quando é neutralizado por esta comunidade, a polícia logo está a intervir. Por causa de quê? Porque as duas forças estão lá. E com um único objetivo: manutenção continuada de segurança de pessoas e seus bens. Porque se a gente, como comunidade, não participa na vigilância, polícia por si só não é possível. Não temos o número de polícia aqui em Moçambique que vai completar todos os becos, todo lugar onde estamos. Não existe. A própria polícia é chamada à consciência, vigilância permanente. Tem que haver um casamento contínuo com a polícia. E a polícia de investigação criminal, para chegar num bairro, ter uma informação, não podemos achar que a polícia Cernic tem uma capacidade de descobrir informação no bairro, não. É que a polícia deslocou-se à comunidade e a comunidade teve uma informação. E essa informação levou à descoberta de qualquer coisa que acontece naquela comunidade. Então, esta ligação é contínua. Temos que ser vigilantes. Como polícia tem que ser vigilante e a comunidade ser vigilante, mas com um objetivo, manutenção de segurança. Exato. Todo bairro que é unido, não há lá intrusos. Mas um bairro dividido é possível que alguém do bairro pode chamar um gatuno, chega naquele bairro, vai apertar um crime e vai embora. Porque sabe que ali dentro não há comunicação contínua com a polícia. O que deve acontecer é que, a nível das comunidades, a nível dos bairros, tem lá, por exemplo, números de telefone, tem lá a questão das esquadras, tem lá as desoperações, tem lá pessoas que trabalham civis, tem lá a polícia para fazer patrulha, essa chefe de quarteirão, por aí tal. Essa ligação tem que ser contínua. Esse casamento entre chefe de quarteirão e a polícia tem que ser contínuo. E essa comunidade chefe de quarteirão e a polícia tem que ser contínuo. Mas temos uns bairros que, onde as comunidades estão muito unidas. Acredito que ainda que exista focos de crime lá, vai ser um pouco reduzido por causa dessa união. Exato. Qualquer tentativa, automaticamente há um casamento ali, há uma informação ali. Muito E de um ponto para o outro as coisas acontecem. Nós vimos aqui no Alto Maia, quando era para haver um sequestro ali e tal, mas como a comunidade estava ativa, houve uma frustração ali dos sequestradores. A comunidade alerta outros e ali houve união de forças e foi frustrado o quê? Aquele tipo de delegado que não quer para acontecer naquele lugar. Então, Exato. significa que é muito importante casarmos com a comunidade. É preciso que a comunidade ela case com a polícia. E isso vai facilitar. Não existe vizinho que vive sozinho. Exato. Não existe nenhuma força estatal neste país ou neste mundo que possa trabalhar sozinho sem a ligação com os outros. Se há informação, é que sai da comunidade. E se a comunidade sai informação, significa que a polícia deve agir com a informação da comunidade. Então, se há frustração aqui de informação que a comunidade fez, então significa que automaticamente há a responsabilidade desta polícia. E há que aqui, através das instituições do Estado, responsabilizar esta polícia. Então, há um dado.
é que muitas das vezes, dificilmente, sai informação de que essa pessoa foi responsabilizada por causa de negligência ou por causa de omissão do seu dever. Porque o dever de polícia é manutenção. Exato. Se não faz, quem deve responsabilizar? É a própria instituição através do próprio setor do Estado. Então, Exato. há que haver aqui um casamento para esclarecimento deste tipo de legado de crime. Muito bem. Porque é que eu falei num dos programas aqui no Já ano passado. precisamos já passar Sim, mas para só o próximo. para um alerta. Exato. O que acontece? Muito Mesmo brevemente. nos vídeos, que muitas vezes saem ali personalidades a serem ofendidas no nível dos vídeos. Se a comunidade for participativa na vigilância, saberá que este indivíduo que falou isso sobre tal fulano deve ser denunciado. E essa denúncia, não só para a credibilidade da imagem, mas também a credibilidade das informações que passam nas redes sociais. Tudo isso, não só a polícia em si, mas a comunidade em si, para nos facilitar a fazer o que é ter informação concisa e a mera responsabilização desses agentes. Muito bem. Eu Caríssimo só queria- reitor, o seu comentário. Eu só queria comentar um pouco cheio, não muito. Sim, sim. Só para tranquilizar o doutor Pangai. E também saudar o jovem. Tem boa visão. E é isso mesmo que se faz na investigação. Um dos países mais desenvolvidos no nosso planeta hoje em dia fala-se dos Estados Unidos da América. Não sei se existe mais outro país. Os Estados Unidos da América, o seu 35º presidente foi John Kennedy e foi assassinado no dia 22 de novembro de 1963. Até hoje não se esclareceu. Um país desenvolvido. Mas com isso, não quero dizer que nós temos que continuar não esclarecendo os problemas. Mas só estamos a dizer que são os crimes que dessa natureza são muito complexos, mas muitíssimo complexos, tal que não é possível, nem se recomenda que se deve tornar público antes de muitos processos avançarem e serem validados e credenciados que porque envolve muitas forças, muitas pessoas. E saudar o jovem quando diz que esse processo de crime ou os crimes, o inimigo nunca pode entrar num sítio onde há união. Embora isso vamos falar daqui a nada em relação aos partidos políticos. Onde há união, nunca pode entrar um inimigo. Numa casa, nas nossas casas, atenção, nas nossas casas, quem vem roubar nas nossas casas não é uma pessoa estranha, são as nossas pessoas, são pessoas que conosco se lidam. Então, e se nós tentarmos buscar uma forma de conter esse tipo de situações, vai ser melhor. Será melhor. Muito bem. Continuo mesmo consigo, caríssimo reitor Júlio, já para introduzir a discussão sobre o segundo tema, o simpósio realizado mesmo no dia de ontem, 12 de junho de 2025, pelo Partido Frelimo em celebração dos 50 anos da independência nacional, como também a celebração dos 63 anos da criação do mesmo partido. O que se quer cá referir, ou talvez saber, é se este simpósio foi mais destacado em termos de celebração pelo aniversário do Partido Frelimo ou foi uma oportunidade para mostrar as lacunas do presente? Bom, primeiro eu devo saudar os organizadores desse evento. Tive a honra ímpar de lá estar, tinha sido convidado. Todo o processo, estive lá. Ora bem, aquele simpósio é um sinônimo de algum amadurecimento de uma organização. Neste caso, está-se a falar de organização de um partido político. E note que, sendo de conferências, Joaquim Chissano estava totalmente cheio e não havia espaço, até pessoas estavam em pé. Quer dizer que houve um nível de organização acentuado, de um lado, mas por outro lado é uma demonstração de
de amadurecimento de uma organização política, neste caso. Há que sublinhar alguns aspectos importantes por causa de alguns conceitos que hoje tem-se usado esses conceitos numa perspectiva de inovação. Por exemplo, a questão de democracia, a questão de liberdade, a questão de a voz do povo, etc. São conceitos que, de acordo com os oradores, nos ilustraram que esses conceitos vinham sendo usados durante a luta de libertação nacional. É um passo, mas também foi possível demonstrar que o país está a crescer. Nesses 50 anos, muita coisa aconteceu, mas também há muita coisa por fazer. O que se fez, toda a gente já sabe, por exemplo, esta televisão não existia. Essa televisão não existia. Televisões não existiam. Okay? A própria TVM era uma coisa experimental. Não existiam os níveis que tem. Agora temos tantas televisões, tantas rádios. Portanto, são resultados da independência dos nossos 50 anos. Mas há muita coisa que deve se fazer. Entre coisas que devem ser feitas são desafios. Estamos a ver a questão da guerra, ou das guerras que nós estamos travando desde 1976, 77. Sucessivamente foram guerras. A guerra da Renamo, depois houve um entendimento a partir do acordo de Roma, depois mais uma vez outra guerra. Então, quer dizer, o nosso país, se nós contabilizarmos estatisticamente quais foram anos de paz em Moçambique, nem 20 anos não temos. Quer dizer, cada guerra que acontece no país é um retrocesso para o desenvolvimento. Um exemplo muito modesto e simples, que as nossas mentes ainda estão frescas. Pós-eleitoral. As manifestações pós-eleitorais. Quantas fábricas foram destruídas? Quantos postos de trabalho foram perdidos? Quantos empregadores, empresários perderam os seus projetos, suas empresas, suas iniciativas? Resultados disso, quem ganhou? Moçambique não ganhou, pelo contrário, ficamos mais pobres e mais pobres. Então, esses aspectos estou aqui a pegar exemplos muito simples, modestos, mas eu poderia ter falado quaisquer outros exemplos das guerras anteriores, etc., situações que aconteceram, etc. Mas eu pego isto porque os jovens que daqui a 4 anos, vão votar, estão a acompanhar este programa. Que, afinal de contas, quando nós estamos a destruir, não estamos a destruir algo do governo, mesmo que seja do governo, mas isso que é construído não é para ele, é para a população. Entretanto, o que é que eu aqui posso dizer, o que eu posso como uma nota conclusiva, é que foi uma grande experiência e eu posso até recomendar todos os outros partidos para fazerem coisas dessa natureza. Isso favorece, isso demonstra alguma maturidade, algum desenvolvimento, etc. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Professor Marcelino Pangueia, são 50 anos da independência nacional. Já no dia 25 de junho será celebrada esta data com a chegada da chamada unidade ao Estado de Machava. São 50 anos, diga-se, esta história é ensinada de forma de fato inclusiva ou ainda há versões parciais?
Sim, é o seguinte, os aspectos positivos já foram avançados pelo professor Júlio Gonçalves relativamente a esse simpósio dos 50 anos, que de alguma forma faz a reflexão do aspecto que estamos a colocar. Mas eu deixei passar alguns aspectos com relação ao primeiro tema, relativamente a essa questão de esclarecimento de crimes que estão a ocorrer no nosso país. Essa questão do desejo da ligação da polícia e comunidade. Esses aspectos, quem que criou situações de entrave, de não haver essa colaboração da polícia e comunidade, é a própria polícia, são os próprios membros de defesa e segurança, é a nossa própria justiça, em que a comunidade pega um criminoso, vai entregar à esquadra e no dia seguinte está aí a passear a sua classe. Parece-me que essa situação não estamos a viver neste país. Quantas vezes vimos as comunidades a reclamar devido a essa situação? Este país, depois da independência, aprendeu-se que deveria haver essa colaboração com os membros de segurança. E é isso que estava sendo feito. Mas de um momento para outro, a população entregava os criminosos eram soltos e, por sua vez, vingava-se com aquelas pessoas que iam coisas. Há pouco tempo, em Marraquene, vimos essa situação. Por que apareceu a situação de linchamento? Justiça pelas próprias mãos. Apareceu efetivamente por causa desse desgosto da população, que, quando colabora com a polícia pura simplesmente cria essa situação. E depois a polícia diz que não fomos nós que libertamos. É a justiça, dentre vários outros elementos. Essa questão de esclarecimento de crimes, nós não podemos, pura simplesmente, ao nós acharmos que sim, o governo está a trabalhar, vai esclarecer enquanto esses crimes vão ocorrer. Nós não estamos a assessorar a esses senhores que foram dados a responsabilidade para poder proteger a todos nós. No dia em que haver um dos membros de família desses colegas do painel que estão a dizer que a polícia está a trabalhar, se vier a ser baleado, eu não sei se eles vão ficar sentados à espera durante 10, 20 anos de esclarecimento. Do Carlos Cardoso, que não sei há quantos anos passaram, ainda não esclareceram. Mas se aparecer aqui um dos irmãos dos nossos colegas do painel ser baleado, não estarão dia após dia aí na Cernic para saber quem que matou o nosso irmão. Não estarão aí dia após dia para ir receber o esclarecimento de quem matou o irmão, mas porque são os outros que são baleados. Então digo, olha, família, fique à espera, o governo está a trabalhar, vai esclarecer, até porque as nações mais desenvolvidas, até hoje ainda não esclareceram os crimes. É isso, essas pessoas vão ficar mesmo felizes ao ouvir esse discurso que está-se a propalar aqui. Eu acho que nós temos que puxar a orelha aos membros de defesa e segurança, aqueles que estão neste momento a trabalhar para a nossa defesa e segurança, para que eles trabalhem, não lhes deixar a relaxar que eles estão a trabalhar, mas que vários crimes vão acontecendo, não estão a esclarecer. Nessa ótica de ideia, quando nós falamos desta maneira, nós estamos a colocar na cama os membros de defesa e segurança de que eles vão estando sempre com esse discurso, que a sociedade está satisfeita com o discurso de que vão esclarecer, porque são crimes complexos que estão acontecendo no país, então eles precisam de 100 anos para poder vir esclarecer esse crime. Não podemos fazer uma coisa dessa. Isso é uma situação... Agora, em relação... Deixe-me lá terminar. Não, doutor Pangai, desculpe. Deixe-me lá terminar. Não. Sim, eu vou ficar calado. Diga. Tem 60 segundos, professor. Eu penso que aquilo que a gente falou, o que eu disse, e está a me desejar que alguém baleie a minha família. Eu não estou a desejar. Eu estou a dizer, se então, porventura fosse membro da sua família a ser baleado, havia de dizer, vou esperar 50 anos. Eu penso que o que nós temos que fazer... Não podemos fazer uma coisa dessas. O que nós temos que fazer... As famílias que perderam seus entes queridos, as famílias que perderam seus entes queridos, querem saber a causa. Agora, quando nós estamos a dizer que fiquem à espera, não pode. Vamos fazer as nossas análises sem atacar a ninguém. Por favor. Não, eu não estou a atacar a ninguém. Está a atacar porque o meu problema é o seguinte, é que há famílias neste momento que estão chocadas por ter perdido os seus entes queridos e estão à espera. Por que ele não vai lá na Cernic Não precisa. Nós temos voz aqui de exigir que isso aconteça.
que isso deve acontecer. Então, quando nós aqui no painel É melhor estamos a mudar dizer... a posição, a sua Muito bem. função. É, professor Mas nessa Pangai. técnica Ok, vai Ah, trabalhar. podemos já é o seguinte, passar para o deixa-me próximo lá terminar o meu ponto de vista. Não podemos aqui tentar ofender as famílias que perderam seus membros entes queridos e dizer que não aguardem, o governo está a trabalhar. É por isso que eu dei exemplo. Se porventura essa situação tivesse acontecido nas vossas próprias casas, vocês estariam a aguardar 50, 100 anos sem esclarecimento do seu membro familiar que foi baleado na via pública. Não havia de fazer isso. Mas como isso aconteceu com outras famílias, então essas famílias devem esperar 50, 100 anos para esclarecer os crimes. Não pode ser assim. Não bem. pode ser assim. Vamos passar Agora, em já para o relação à próximo questão tema. dos 50 anos, eu Exato. estava a dizer que tudo foi esclarecido aqui. Mas olha, ali há aspectos que foram abordados naquele simpósio. Há coisas que efetivamente coisas positivas foram abordadas aqui pelo professor Júlio Gonçalves. Mas aí eu quero apontar aspectos negativos com relação àquilo. Essa questão de termos que propalar que não, eu estudei graças a Frelimo. Uma pessoa formada que vem no painel a dizer de que a minha formação foi graças a Frelimo. E por conseguinte, em nenhum momento alguém que pode dizer que está a cheirar mal a pessoa que está a carregar. Quer dizer, o que significa isso? Temos que perceber que a educação é tarefa do Estado, é tarefa do governo. Então não são esses que aparecem em via pública a dizer que as escolas são da Frelimo, os hospitais são da Frelimo e dentre tudo, a Frelimo foi colocada para fazer gestão deste país. Não que aquilo que eles fazem. E aqueles que estão a gerir este país recebem imposto do Estado. Então não podemos aqui, uma pessoa formada, a ir como painelista, a dizer que eu me formei graças a Frelimo. O que é isso? É o mesmo discurso que está sendo neste momento propalado. E é essa questão que faz com que não se contribua para que o poder hoje melhore o seu trabalho. Por quê? Porque acham, não, quer dizer, não há como. Ele pode, mas são eles que me deram tudo. Discurso desta natureza não pode acontecer. Outro ponto fraco. Quando se diz que depois da independência não devia ter havido eleições, porque naquela altura, olha, Angola também foi a mesma situação. Em Angola tivemos 3 movimentos, FNLA, UNITA, MPLA. Houve a independência, os portugueses foram simplesmente entregaram poder à MPLA e a MPLA não quis mais saber dos outros movimentos. No país, tivemos 3 movimentos. O MAN, o DENAM e MAN. 3 movimentos uniram-se, formaram uma frente com o objetivo principal de libertar a terra dos homens. Mas, no entanto, cada um desses movimentos tinha a sua própria ideologia. E as querelas que existiam ainda entre eles não foram resolvidas. Essas querelas deviam ter sido resolvidas depois da independência. Cada um desses movimentos representava uma certa fasquia da população moçambicana. E por conseguinte, quando há independência, hoje se questiona, por exemplo, vai lá ver qual é a percentagem que entrou no poder em 1975 dos dirigentes de cada um desses 3 movimentos. Hás de ver que praticamente um único movimento que acabou ficando no poder, na gestão do país. O resto dos dirigentes dos outros movimentos foram considerados reacionários. Então, essa história tem que ser trazida. Que houve aqui uma falha logo a partir depois da independência. Lutou-se todo. Olha, Eduardo Lulani diz que o nosso objetivo, nós sabemos que cada um de vocês tem seus interesses aqui, mas há um interesse comum, que é de libertar a terra dos homens. Nós, depois de libertarmos a terra dos homens, vamos sentar para podermos resolver essas querelas internas. Mas depois da independência, não se voltou mais para pegar as querelas internas. Não só
houve uma certa clivagem de membros de cada um desses movimentos. Só um movimento, que eu não quero referir qual foi dele, que teve a ousadia de montar o governo, excluindo maioritariamente aqueles membros dos outros movimentos, dos outros dois movimentos. E maioritariamente os outros dois movimentos foram considerados reacionários e colocados numa cova ardente. Então, quando se fala da questão de distorcer a história de Moçambique, a história de Moçambique não está sendo distorcida por outros. Está sendo distorcida por todos eles que fazem parte desse histórico. Estamos ali, neste momento, a falar da estátua de Eduardo Mondlane. Está ali. Aqueles que conheceram Eduardo Mondlane, maioritariamente estão a contestar sobre aquela estátua, a dizer que não é Eduardo Mondlane aquele que vocês colocaram ali. Desde essa história de que não estão a trabalhar, vão esclarecer, montaram aí uma comissão para poder avaliar a questão daquela estátua. Até hoje, essa comissão não nos traz resultados, desde o ano passado até então. E como existem esses discursos de que estão a trabalhar, hão de esclarecer. E essa comissão, ainda há pouco tempo, a ministra da Educação e Cultura veio a dizer de que não, ainda não há resultados sobre aquela estátua. Quem está a distorcer a história? As crianças que estão a ver aquela figura ali, estão a dizer o quê? Venham dizer a verdade. É ou não é Eduardo Mondlane aquele que está ali? Dentre outras situações, as histórias nos livros divergem entre eles. Então, quando se diz aqui que existem pessoas de má fé que estão a distorcer a história, só essas pessoas podem estar dentro da própria cúpula que estão a criar esse cenário. Muito bem, muitíssimo obrigado. Bem, passo então a palavra a Orlando José. Foi questionado ainda no simpósio porque é que a Frelimo hoje em dia já não une a população moçambicana, especialmente a juventude, tanto quanto fazia antes. Bem se sabe que foi este o partido, ou melhor, dizendo, foi esta frente responsável, ou que esteve na linha da frente para a libertação nacional e contribuiu para esta unidade. No entanto, nos dias de hoje nós temos uma juventude que parece estar desligada do partido. O que é que está a acontecer? Muito obrigado. Eu acho que quando se cria o movimento da Frelimo, tinha um objetivo aqui, claro. Era para tirar o país das mãos do colono. Era o objetivo central. Então, passada esta fase, tinha que entrar numa outra fase, que é uma fase de organizar o próprio Estado moçambicano. Depois de tanta luta contra o colonialismo português, ainda tinha que entrar numa outra fase. É nesta fase onde havia vários membros, né, moçambicanos, porque não havia nenhum partido, né? Havia vários membros moçambicanos ou cidadãos moçambicanos com ideias diferentes, com visões diferentes. Como é organizar um Estado de direito democrático ou independente? Então, na divergência das ideias, é onde que internamente já começa a haver lutas. E que essas lutas culminou com a guerra de 16 anos, pensou diferente, com várias frentes que houveram aqui em Moçambique. E isso colapsou aquilo que era o objetivo central do Samora Machel e do Eduardo Mondlane, para colocar um Moçambique independente. E essas coisas, essa visão veio uma reportera, porque havia aqui talvez pessoas que não davam oportunidade de relevar o pensamento diferente. E o Estado foi andando. Até hoje estamos aqui a discutir ideias. Há uma concepção da Frelimo que eu acho que é negativa, de querer colocar todo o moçambicano a pensar da mesma forma. Isso não pode acontecer. É preciso que as ideias separadas devem ser respeitadas e ver em que contexto essas ideias devem ser enquadradas. Se alguém tem uma visão, como é que essa visão tem que ser valorizada e como tem que ser enquadrada? A luta pela independência não pode lutar a independência de boca para fora. É preciso fazer a questão de materialização. Eu acho que a organização em si, na altura, não tinha é preciso ter um propósito. Porque acima de todas as lutas das nossas vidas, temos que ter um propósito acima de todas as coisas. Se este propósito não tem uma visão, esse propósito não é visível para o próprio Moçambique, então daí que as nossas lutas são lutas vãs. Somos a ver, neste período, são 50 anos da independência, somos a refletir de uma forma profunda. Houve conquistas sim, mas houve mais perdas do que conquista. Por causa do quê? Porque no pensar diferente havia aqui um grupo
que talvez que não tinha o respeito pela opinião alheia. E não havia questão de valorização da opinião alheia para construir o Estado de Direito Democrático. Frisava aqui o magnífico reitor sobre a questão do que Moçambique ganhou nos 50 anos. O que ele ganhou é a minoria de ter ganho mais, por causa de que não havia respeito pela opinião contrária. E o propósito aqui foi um propósito que não foi um propósito comum. Havia propósitos individuais, fora do coletivo para o Estado moçambicano. Daí que até hoje estamos falando sobre independência. Nós só nos libertamos do colono, mas nós estamos independentes. Se estivéssemos independentes, vamos lá, por exemplo, um exemplo simples, concreto, falando matemática. Moçambique tem mais instituições de ensino do que de emprego. Então, esta avalanche toda, mais de 50 instituições de ensino em Moçambique, mas o número de empregabilidade é negativa. Isto é negativo para um Estado que está há 50 anos independente e uma organização que está há 63 anos de vida. Isto não pode acontecer. O que tem que produzir Moçambique? Moçambique não precisa de muitas instituições de ensino, por exemplo, precisa de mais postos de emprego. O que deve acontecer nestes 50 anos, depois da celebração do 25 de junho agora, é preciso refletir que tipo de instituições devem ser montadas para tirar a juventude do desemprego. Qual é o propósito de Moçambique após os 50 anos depois de uma reflexão, depois de um estudo aprofundado, o que teria ganho em Moçambique? Então, se por acaso nós temos Moçambique com 50 anos de celebração, não podemos celebrar só números. Temos que celebrar também realizações. Né? Essa guerra de 16 anos, essas manifestações, é o resultado em que o partido terá instalado nas pessoas. As pessoas ficam saturadas. Moçambique era, aliás, não só Moçambique, o partido Frelimo era partido que considerava as massas. E nos últimos anos vai perder isto. O que deve acontecer na perda? É preciso com que esta organização possa refletir. O número de juventude são maior agora. O número dos que libertaram Moçambique é a minoria. Estes que libertaram Moçambique devem deixar um legado e obras. Não se pode deixar Moçambique nas mãos da juventude como se isso aqui não tivesse valor. Então, este é o erro grave. É preciso que o caráter que foi quebrado deve ser recuperado. Né? A credibilidade que esta organização perdeu nos últimos anos, não sei qual é o exercício que deve fazer para conseguir recuperar essa credibilidade. Porque não se pode falar de uma independência de uma forma de boca cheia, de que estamos independentes há 50 anos. São números. Mas o que efetivamente aconteceu? Se formos já ver do 2000, ano 2000 para cá, 2025, temos mais juventude do que mais o número dos nossos pais. Porque outros já vão para casa. E a reforma, nesses 50 anos, tem olhos. Há pessoas que não estão a reformar. A reforma não é pessoa ir para casa ou sentar. Nos outros estados, quando se trata de reforma, a pessoa sair no ativo, mas tem um gabinete de supervisão deste jovem, que é para dar o que ele tinha e também aceitar opinião diferente do que as pessoas vinham a trazer para o desenvolvimento do próprio país. Mas a reforma em Moçambique não. É uma reforma de matar alguém. Então foi para casa, a pessoa não pode votar mais, não tem voz ativa, não tem opinião, não tem nada. O que acontece? Em todas as instituições existentes em Moçambique, não está lá a juventude a trabalhar, não está lá a juventude a opinar, não está lá a juventude a participar em nada. Isto é grave nos 50 anos. Então, temos que ter um Estado que olhe para esse clamor e não só e somente de quem pensa diferente que esse não é nosso. Essa linguagem é perigosa. Se temos todos, nós aqui em Moçambique, somos todos moçambicanos, por que esse não é nosso? É filho de quem este aqui? É oriundo de quem? Vem de onde? Então, são linguagens que criam o divisionismo, que criam o tribalismo, que cria a matança dos legados de Moçambique. Falando no ensino, a história, se formos ver o novo currículo, a história foi toda destruída. História da Frelimo e Renamo, onde que parou? Nos livros passados existia, hoje morreu por causa do quê? Qual a tendência do regime sobre essa história? O que quer dizer com isso? Nos livros atuais já não tem lá, a Renamo lutou com a Frelimo nos 16 anos, o objetivo era isso. Não existe. A história é para ser estudada. Quando a história é estudada, é para ser conservada. E quando ela é conservada, é para trazer um estudo da contemporaneidade e do futuro. Mas não temos história. Estamos a ver história daquilo que não é nosso. Estamos a ver história daquilo que não reflete a realidade. E qual seria o objetivo dessa omissão? Eu acho que o objetivo desta omissão seria, talvez,
de que o país só foi configurada com a Frelimo e mais ninguém. E essas lutas não estão lá. Então nós temos que falar de que a história não pode ser adulterada. Mesmo dentro de uma casa. Se este pai tem um filho, como mulher de fora, por exemplo, e a mãe lutou para que o pai voltasse para casa, a filha tem que saber que não, este filho aqui não é filho da minha ventre, mas é filho do vosso pai, eu cuido com o meu filho. Isso é conhecimento, não é mau, isso não é ofensa, é a verdade. Quando a verdade ela está e está assente nos pirâmides do nosso país, isso ajuda a construir o Moçambique. Se hoje em dia estamos a ver Moçambique ainda com lutas continuadas, sabes por quê? Porque a história morreu. Porque se a história existisse, eu dizer que a guerra é perigosa. A guerra não é coisa valente. A guerra não pode, a arma não ajuda. Mas como a história ela já não existe, existem outros dizeres. Hoje em dia, jovem que tem essa televisão, não estamos preparados para pegar para a guerra. Sabe por quê? É toda afirmação. Porque a história não existe para dizer que a guerra não é boa, a arma não é boa. Mas é preciso com que a história ela volte. Aos nossos livros da escola primária, da pré-universitária, tem que se falar de história real de Moçambique. Não se pode vender algo para trazer mérito a alguém ou a algum grupo. Não é isso. Se a Frelimo falhou, tem que ver na história. Se a Renamo falhou, tem que ver na história. Os outros movimentos, qual era o valor? Os valores, os movimentos que foram citados aqui pelo professor Pangaia, nos livros atuais não tem lá. Por que não tem essa história? Porque essa história é muito relevante para a consciência da juventude. Hoje em dia, o país não está já nos maus dos 50 para trás. É das juventudes 28, 25, 30. E não tem essa história. Por isso que, em algum momento, há discursos que saem nas televisões, por exemplo, de algumas juventudes, não de forma propositada, mas porque o próprio regime em si criou essa situação. Temos que valorizar a história. Temos que valorizar aquilo que foi de mérito no passado. E o desafio atual. O desafio atual é a economia, por exemplo. Moçambique, nesses 50 anos, o grande erro foi o qual? Foi submeter o FMI. É preciso assumir esse erro. Isso tem que ser escrito. E depois, o que tem que acontecer para haver uma mudança? É que já não podemos ser dependentes de todo que é doação. Moçambique deve produzir, deve gerir o que tem, deve ter a capacidade de retenção daquilo que tem e distribuir aquilo que tem. E como que é feita a distribuição? Não é dar que é sendo em casa. A distribuição está no trabalho. É criar mais postos de trabalho, chamar as juventude a trabalhar e nos descontos dos impostos diversos que existem aqui no país, elas vão contribuir ao PIB. E isso vai contribuir também aos orçamentos do Estado. E a dependência aqui vai ser menor. Mas se a nossa dependência ainda vem de fora, quem decide sobre os salários aqui em Moçambique não é o povo moçambicano? É essa organização do FMI. Não tem que pagar salário assim. Isso é grave. As instituições de ensino, por exemplo, devem se refletir sobre a história de Moçambique para a gente ter o valor daquilo que é nosso. Este país que nós temos agora, se não for moçambicano a lutar por ela, não existirá nenhum estrangeiro a vir para aqui para dar o conhecimento do que nós temos que fazer para lutar por nosso país. O que vamos ter aqui, vamos ter importações de ideologias e que essas ideologias são devastadoras para aquilo que é o futuro do nosso país. Isso nós não queremos. Queremos jovens, ainda que seja juventude que vai todo a lutar pela agricultura, mas que tenha benefício para o nosso país. O professor aqui, o magnífico reitor, tem várias experiências de onde ele passou como ensino. E eu tenho certeza, professor, que nos países onde ele passou como ensino, não tem lá um estrangeiro que jurou para servir aquela nação. São os próprios donos que serviram para a nação. Por causa do quê? Porque o governo quer oportunidade. Moçambique não quer muita coisa, por exemplo, a juventude não quer muita coisa. Vamos lá, temos fábrica de chinelos agora. Se for o caso, é um exemplo. Temos fábrica de chinelo, temos lá juventude. Essa juventude está apta para trabalhar. E, por exemplo, no bar de expansão, por exemplo, o que era a juventude? Só quer estrada, água, luz e hospital. O resto a juventude organiza. Por causa do quê? Porque a sorte de Moçambique é que o moçambicano tem capacidade racional para fazer as coisas acontecer. Tem capacidade racional para entender como se desenvolve um país, uma comunidade, um bairro. Então, tudo isso nos 50 anos tem sim coisas positivas, nós não negamos, tem coisas negativas que retornam o país, isso só aceitamos. O que eu gostaria de deixar como alerta ou como opinião minha nessa situação, temos que valorizar qualquer opinião diferente. Temos que valorizar a visão de qualquer moçambicano que pensa diferente sobre esse país. Temos que abraçar quem tem conhecimento para que Moçambique possa avançar. Não podemos discriminar alguém porque pensa em relação a um grupo de pessoas. Não. Quando nós valorizamos este cidadão que pensa diferente, estamos a racionalizar aquilo que é o nosso. Estamos a valorizar Moçambique aquilo que é nosso. Então temos que valorizar
todo aquele que é pensar diferente. Em várias organizações político-partidárias, não podemos politizar tudo e de forma negativa. Temos que politizar tudo de forma administrativa, positiva, para que o nosso Moçambique possa avançar. Porque se a gente continuarmos com essas lutas que temos hoje, por exemplo, diferença de organizações partidárias, diferença de criação de grupos partidários, organizações partidárias, haver uma transparência de que isso aqui é uma coisa propositada porque o regime não quer, significa que estamos demonstrando que as nossas lutas em Moçambique ainda não terminaram e não temos data do termo, vamos lutar, vamos nos matar, vamos nos sacrificar até que Jesus volte a cada um. Então isso nós não queremos. Muito Desculpa, bem. eu queria Sim, professor. um pequeno comentário. Bom, eu não sei, mas pronto. Eu só quero fazer pequenos comentários. Eu não sei o que eu posso dizer se o meu pai não se casasse com a minha mãe, se eu nasceria. Sim. Não sei, mas eu afirmo que eu podia não ter nascido. Relativamente à educação em Moçambique, moçambicanos aqui, alguns dependeram da Frelimo. Depende da sua origem. Porque depois da independência, em 1975, era o único partido, era o único movimento. Ainda era antes da criação do partido. Sim. Era o único movimento que trouxe a independência em Moçambique. Haviam pessoas que tinham condições de levar os seus filhos para a escola e fazer níveis. Mas tivemos outros pais, como o meu caso. Eu estudei graças a Frelimo e vou dizer isso. Pode não concordar. Não tinha condições os meus pais, não tiveram condições. Nem para fazer quinta classe não tinham, não tiveram condições. Não me deram condições para eu estudar. Mas depois de ter terminado a quarta classe, eu fiquei um ano sem estudar. Mas pós-independência, eu fui resgatado para fazer quinta classe. Na altura, quinta classe, sexta classe, era o ensino secundário. Eu fui fazer a quinta, sexta. Depois, fui conduzido, movimentado, tive bolsa para ir à República Socialista de Cuba. Para ir fazer sexta, sétima, oitava, nona. E depois ir para o ensino técnico profissional. Voltei para Moçambique. E anos depois, fui para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quer dizer, se não fosse isso, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Então, há pessoas que falam isso com gosto e prazer. Não tem vergonha. Há pessoas como outras, que os seus pais tiveram condições, fizeram os níveis, graças ao apoio dos pais, familiares, etc. Essas pessoas. Então nós não podemos dizer que isso é vergonha, isso não pode ser. Não. Eu vou dizer isso até morrer. Sim, mas isso, professor, é o seguinte, magnífico. Então, esse é um facto. Sim. O segundo momento que eu tenho que dizer, Sim. Eu penso que relativamente à educação, nós em Moçambique, se contabilizarmos o território nacional, as instituições que nós temos de ensino superior são muito poucas. 50 não é nada isso. 50 não é nada. Se formos para um país qualquer, uma província, só uma província, mesmo aqui os nossos vizinhos, África do Sul. Numa província, quantas universidades existem? Então, isso que nós temos aqui é uma molécula no oceano. O que nós temos que fazer, o que eu concordo muito bem, vamos pôr capacidades, vamos aumentar as ofertas para criar autoempregos. Isso é um fato. Terceiro momento, nós não podemos esquecer a história de Moçambique, a história do mundo.
recordar que até 1992, década de 90, quando era único partido, único governo, quando nós tínhamos dois polos no mundo, o polo capitalista e o polo socialista, nós estávamos no rumo da economia socialista, onde a economia era planificada, o capitalismo não. Ok? Entretanto, já com a queda do muro de Berlim, não se esqueçam disso, isso é história, faz parte de nós. Sim, obviamente. Depois da queda do muro de Berlim, desapareceu a economia centralizada. Sim. O desenvolvimento das forças produtivas do mundo, o capital, o capitalismo, etc., emergiu, tal que a economia passou a conhecer-se como economia de mercado. E a característica da economia de mercado, como todos nós sabemos, uma das características é essa, desemprego. Essa é a característica da economia de mercado. Porque o Estado não emprega ninguém. Essa é a característica. Nós estamos a viver em Moçambique a economia de mercado. Não estamos na economia planificada. Eu, por exemplo, eu não fui concorrer a emprego em nenhum lado, para o vosso conhecimento. Sim. Quando eu já estava na 9ª classe, estava sendo requisitado para ir fazer parte de uma instituição do Estado. Ministério do Comércio Interno, na altura, se chamava. Ainda na 9ª classe. Terminei a minha 9ª classe, estava a dizer que não, depois de ter formado, nós queremos área que ele faça a formação X. Já era contabilizado como funcionário do Ministério do Comércio Interno. Muito bem, professor, tem pouco tempo, Okay? já Então, passamos para o próximo estamos a tema. dizer o quê? Cada fase é uma fase. Sim. E se nós queremos que o Estado volte a empregar pessoas, então temos que renunciar ao tipo de economia que nós estamos a atravessar. Muito Sim, obrigado. Muito bem, mas muitíssimo obrigado. Tem apenas 60 segundos. Sim. Eu dizia o seguinte, Frelimo fez o que fez, ninguém nega isso. Mas quando já passamos para a independência, há vários desafios. E esses desafios têm que ser relevados. E que é preciso com que olhemos a demanda e a visão. Nenhum canto do mundo, nenhum Estado emprega, está mais que claro, mas é preciso com que o próprio Estado crie oportunidades com que os privados eles investam mais e criem mais emprego para haver empregabilidade. Porque o que acontece? Estamos 50 anos, vamos contabilizar quantos postos de trabalho, por exemplo, para a demanda da juventude. Fazendo em cálculos de forma racional e consciente, vamos dizer que não, é muito menos do que o governo deveria ter feito. Porque os Estados, todos os Estados do mundo não fazem emprego. Eles criam parcerias com privados e tragam os investidores e criam empresas e emprega-se. E esta parte, o que acontece? Ela já corresponde a essa falta de capacidade estatal para empregar. Mas tem aqui, através do Estado, com parceiros que criam oportunidade para que os jovens possam ter alguma coisa a fazer. Em Mozalo, quantos Muito emprega? bem. Mas fomos a Mozalo, quantos empregos tem em Mozalo? Quantos moçambiques foram emprego em Mozalo? Olha, desculpa. Então, e isso é preciso com que essas coisas sejam discutidas e sejam relevadas. Eu não nego, o Frelimo fez o que fez. Isso temos que, claro, era um movimento único, era necessário, os moçambiques estavam unidos. Mas após ao multipartidarismo, esse pensar diferente tem que ser respeitado. E tem que se colocar em causa de que, olha, esse é moçambicano, pensa diferente. O que nós podemos fazer com que este pensamento seja valorizado. E isso aqui conta muito na questão de evolução e o desenvolvimento a nível do país. Muito bem, professor Pangaio, 60 segundos. Sim, é o seguinte. É difícil poder tentar ter coisa. Aqueles que estão no governo são empregados do povo. Não é? Desde 75 até então, o Partido Frelimo é empregado do povo moçambicano. E é por isso que empregado em termos daqueles que estão no governo, é o governo, não estamos a falar do partido. Estamos a falar do governo que está a ser dirigido pela Frelimo, constitui empregado do povo. Então, como é que nós hoje, nós como patrões, ouvi Filipe Jacinto Nunes no seu primeiro mandato dizia de que o povo é meu patrão. Agora, esse empregado que nós mandamos trabalhar para nós, quando ele nos
Ele cria condições, não tira do bolso dele para poder nos mandar para fora do país ir à formação. Não tira do bolso dele para nos pagar propina nas universidades. É nosso dinheiro, é dinheiro do povo. E por conseguinte, quando nós vamos dizer que é aquele empregado que... Olha, sinceramente, é esse discurso que hoje tem estado a andar de muitos moçambicanos que dizem que não, eu estudei graças a Frelimo. Não! A Frelimo assumiu uma tarefa que foi paga durante esse período como empregados. Aceitaram ser empregados do povo para efetivamente gerir o erário público para garantir os interesses desse próprio povo. Um desses interesses é a educação. Muito bem. Deixe-me lá terminar essa questão, porque isso aí tem estado a se ouvir em muitos moçambicanos. Ainda chega a dizer que o hospital é da Frelimo, escola é da Frelimo, pessoas são da Frelimo. Não! O governo da Frelimo está a trabalhar para o povo. A sua casa é de quem? O povo moçambicano paga impostos e são esses impostos que custeiam a nossa formação. Não se trata das cotas dos partidos que sustentam a formação. Podia-se dizer sim, por exemplo, Forquilha agora foi entregar a fonte de água lá no Coisa na Beira. Aí podem dizer que sim, aquela fonte de água é graças ao partido do Podemos. Pode dizer isso, porque Forquilha agora, como partido, foi entregar lá uma fonte de água, de abastecimento de água no Coisa. Mas agora, quando se trata do governo, a tarefa de educação é do governo. E a educação é sustentada pelo erário público. E não se pode dizer isso, levar esses valores, dar isso como sendo o valor de um partido. Não é possível acontecer uma coisa dessa. Outra questão, em relação a essa questão da falta de emprego, é o problema do fracasso das políticas públicas, pura e simplesmente. Eu vou fechar nessa questão. É o fracasso das políticas públicas. Por isso que nós não temos esse problema de emprego agora. A educação que nós temos deveria criar empreendedores. Aquilo que o professor Júlio Gonçalves estava a dizer. A nossa educação hoje deitou fora a educação do ensino técnico. As escolas industriais, que as crianças podiam começar a aprender o saber fazer, dentre várias outras. Nós estamos a formar indivíduos para o inglês ver. E é por essa razão que todo mundo formado com seu diploma está à espera do emprego do Estado. Tudo isso por quê? O fracasso das políticas públicas, desses inúteis que trazem-nos políticas que pura e simplesmente estão a desgraçar este país. Mas eu não disse o que disse. Não pode. É necessário que... É importante que tenhamos uma educação que garanta o empreendedorismo. Se a educação não nos traz essas capacidades de empreender, o que vai acontecer é essa situação de receber o diploma, estar à espera do emprego. É isso que está acontecendo neste momento. Por que neste momento fecharam as escolas industriais? Quem que pode explicar uma coisa dessa? E optar por estudar 12 anos sem saber fazer nada. Que política é esta? Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Agradecemos igualmente aos nossos caríssimos painelistas e a si, caro telespectador internauta, que nos acompanhou do princípio até o fim desta nossa emissão do debate político. Tivemos o privilégio de debater temas de alta relevância para o nosso país. Alguns casos, obviamente, demasiado tristes, como é o caso do assassinato à queima-roupa do cidadão, até agora não identificado de forma ideal, como também discutimos sobre o simpósio que celebra os 50 anos da independência nacional e os 63 do Partido Frelimo. Outra questão que era do nosso desejo debater era a confusão ou o conflito havido na província de Sofala, cidade da Beira, no encontro entre os membros do Partido Podemos. Infelizmente, por questões de tempo, já não será possível. No entanto, prometemos trazer mais informações sobre este assunto. Para já, tudo quanto nos resta fazer é agradecer mais uma vez, desejar a si, caríssimo telespectador internauta, não apenas uma sexta-feira abençoada, como também um final de semana tranquilo e que não haja excessos. Até a próxima sexta. Fique bem.